Olá pessoal, no leitura acompanhada desse vídeo nós vamos ler o capítulo 13 do livro Fique Rico Mesmo Começando Tarde. E o capítulo 13, o título do livro é Um Plano de Ação de 4 Semanas para Conseguir um Aumento. Pelo título do livro a gente já sabe que tem alguma coisa que não vai ser muito certa por aí. Já dei uma lida para saber mais ou menos o que esse capítulo aborda, e não apenas vamos ler, como também comentar as principais informações que contém essa parte do livro. Se você não faz parte do clube do livro HX, recomendo que clique no link que está na descrição desse vídeo e faça parte. Essa obra já está dentro do clube e já estamos discutindo esse conteúdo de um modo geral. Se você não está com o livro aí agora, você pode ler acompanhando a legenda que está nesse vídeo. Então vamos lá. Então pessoal, o livro é Fique Rico Mesmo Começando Tarde, de David Beck, que eu não tinha falado o nome do autor antes no início do vídeo, mas quem já está acompanhando esse quadro aqui no meu canal sabe que esse livro já está em nossa análise aqui, já está também em discussão no Clube do Livro. Vamos ler e comentar as principais informações do capítulo 13, da página 176. Vamos lá, acompanhe a leitura aí. Nada aumentará sua renda mais depressa do que conseguir um aumento. Nada. Você entra no escritório do patrão e diz, abre aspas, eu quero um aumento, fecha aspas. O patrão responde, abre aspas, tudo bem, fecha aspas. Você já sai do escritório mais rico. Se você ganha 50 mil e tem um aumento de 10%, a sua renda anual aumenta automaticamente em 5 mil. É claro que um aumento não é a única maneira de conseguir esses 5 mil a mais por ano. Você pode cortar esse mesmo tanto das suas despesas, mas será que dá? Se você já esgotou as possibilidades do fator café, como eu sei que fez, eu já postei um vídeo anteriormente falando sobre a questão do fator café. Se você ainda não assistiu, só é pesquisar aqui no meu canal e assistir. Porque fala sobre essa questão do fator café, que fala sobre não apenas uma pseudo-indicação de finanças, mas também uma conduta que afeta sobremaneira a nossa saúde mental. Então eu recomendo que você assista esse vídeo, que está bem interessante. Continuando aqui a leitura. Provavelmente a resposta é, abre aspas, muito dificilmente. Outra alternativa é gerar 5 mil a mais em juros com as suas economias. É claro que com as taxas do mercado monetário em torno de 1%, você teria que economizar cerca de $500 milhão para gerar 5 mil anuais de juros. Meio inquietante, certo? Isso poderia levar algum tempo, mas em questão de minutos, você pode conseguir um aumento e começar a ganhar mais dinheiro já no próximo pagamento. Quando a gente lê esse tipo de informação, a primeira coisa que vem na cabeça é em que mundo esse povo vive? Nós vivemos numa sociedade em que milhões de trabalhadores não conseguem nem se manter no emprego. Lutam desenfreadamente para não acumular funções recebendo um único salário. Do que dizer imaginar pedir um aumento? Em empresas e na maioria dos lugares que trabalham, que inclusive não paga nem dia os próprios trabalhadores. Como é que você vai pedir aumento numa coisa dessa? Quem é o profissional altamente qualificado, que conhece segredos e tem uma expertise da empresa de muitos anos, que não é facilmente substituível por outra pessoa? Então, assim, pedir um aumento na atual conjuntura de trabalho, principalmente aqui no Brasil, com essa desreforma trabalhista, que ainda está em pauta de discussão se revogam essa desreforma trabalhista ou não. Então, assim, a gente não tem o que pensar em relação a pedir aumento, quando o problema para muitos trabalhadores se pauta em se manter no trabalho. E eu não vou nem falar a respeito do funcionalismo público, que aí que não é possível mesmo pedir aumento. O aumento que vem é aquela correção de inflação anual e nada mais além daquilo. Quem quiser, que mude de cargo. Tanto para a iniciativa pública quanto privada, se você quiser um cargo maior, mude de trabalho. Não tem outra saída. Se alguém concorda ou discorda, coloca aqui nos comentários, por favor.
Continuando a leitura, página 177. O primeiro parágrafo está lá, diz o seguinte: para conseguir um aumento não é impossível. Esse é o subtítulo dessa subseção desse capítulo. Parece impossível? Ele pergunta. Não deveria. Todos os dias tem gente tendo aumento. Que gente? A gente fica aqui lendo isso aqui e se perguntando. Que gente? Neste momento, enquanto você lê essas linhas, alguém em algum lugar está pedindo um aumento e conseguindo. Por que não você? Por que não aponta que lugar é esse? E que empresa é essa que alguém pede um aumento em algum canto e consegue? Isso ele não fala, né? Só fica criando na nossa expectativa, no nosso imaginário, uma falsa noção de uma realidade que a gente sabe que não se aplica na prática, que não existe na prática. Pelo menos para a grande e imensa maioria das pessoas. Eu sei que é redundante falar grande maioria e tal, não sei o que, em português é errado, mas é só para chamar a atenção de vocês, porque isso é uma coisa muito rara e praticamente inexistente nos dias atuais. Você trabalha por conta própria? Ele pergunta aqui. Isso é muito bom, mas não é desculpa para não ter um aumento. Quem tem um próprio negócio consegue aumento aumentando os preços que pratica. Abre aspas, de jeito nenhum, fecha aspas, disse você. Abre aspas, meus clientes iriam embora, fecha aspas. É mesmo? E por quê? Neste momento, alguém em algum lugar está aumentando os preços que cobra por alguma combinação de produtos e serviços. Por que não você? Pelo fato de haver alguém em algum lugar melhorando ou atribuindo valor ao produto ou serviço que vende, não quer dizer que todo mundo possa fazer igual. Principalmente naqueles nichos que já são mais definidos, naqueles mercados em que o preço já é tabelado, em que o mercado consumidor não consegue pagar a mais por aquele produto ou serviço além do que geralmente consome. Na realidade brasileira, a oferta de serviços pela mão de obra, na maioria dos casos, sempre é maior do que uma demanda para consumir. Então, todos são, e dentre outras coisas, que impede para um trabalhador autônomo, na maioria dos casos, aumentar o seu valor, aumentar o valor do preço que cobra. E se não fizer, pode acabar correndo o risco de diminuir a quantidade de clientes. Então, vamos ver se ele dá uma saída para isso aí. Continua na leitura. Considere o que fiz na minha empresa. O meu cachê por palestra aumentou 10 vezes em menos de 5 anos. Por que o meu cachê aumentou tanto? Porque estou sempre ampliando a minha zona de conforto e aumentando os meus preços. Como é que ele saiu dessa zona de conforto? Que barganha ele fez para aumentar os preços? Até agora não disse. Vamos ver. É verdade que agora sou mais conhecido porque publiquei livros best-seller. Atraio públicos maiores e falo melhor do que há 5 anos. Mas no fundo, eu consigo cobrar 10 vezes mais pela mesma palestra que dava há 5 anos, por uma razão muito simples. Eu decidi cobrar mais. Isso é uma palhaçada, né? Uma pessoa descrever uma coisa dessa. Já pensou que todo mundo resolve cobrar um preço maior pelo produto ou serviço que presta? A preço porque decidiu fazer? Você só pode aumentar o preço se tiver mercado consumidor para isso. E se seu produto ou serviço tiver uma barganha para que esse produto ou serviço seja vendido por um preço maior. E que o mercado consumidor, pelo qual você vende os seus produtos ou serviços, tenha condições financeiras também de arcar com os custos. Do contrário, você não vende, colega. Eu fico, sinceramente, revoltado e muito furioso com essa noção de que algumas pessoas têm de que o comércio é uma coisa que depende unicamente de quem trabalha. E é uma coisa altamente vulnerável, altamente instável, que a gente não tem controle de absolutamente nada. Hoje você pode estar vendendo, amanhã não. E por uma série de fatores que vai além do negócio. Concorrentes, mudança de hábitos de consumo, poder aquisitivo dos consumidores, concepção e ideologia das necessidades desses próprios consumidores, capacidade de substituir por outro mais em conta, ou outro de uma forma mais diferente do produto ou serviço que anteriormente tinha um hábito de consumir. Enfim, uma série de fatores que não cabe aqui falar. E que não cabe e não tem cabimento de que seja por uma simples decisão de quem está vendendo. Enfim, vamos lá. Para ser honesto, no começo eu me sentia muito desconfortável subindo o meu cachê.
Mas eu me dei conta de que ninguém ia me oferecer mais dinheiro do nada. Se eu quisesse ser mais bem pago, eu queria, teria que pedir. É claro que às vezes a resposta é não. Nem todo mundo aceita me pagar 10 vezes o meu cachê, mas muitos grupos pagam, de modo que agora ganho mais dando 30 palestras por ano do que ganhava antes dando 150 palestras. Como ele bem falou, e ele já tem um tempo de carreira, vamos supor que seja verdade, a sorte ou a competência e o reconhecimento de ter livros bem vendidos e de ter sido considerado um autor de best-seller. Então isso obviamente aumenta o passe da pessoa como palestrante e consequentemente o permite cobrar mais. Porém, não é uma simples questão de decidir cobrar mais e receber por isso, como ele colocou logo no início. Então, é sempre bom ler refletindo, justamente para não ser enganado por esse tipo de afirmação que nem tem comprovação prática, tanto pela lógica, tanto por quem conhece a realidade do mercado de consumo. Continuando a leitura. Ainda na página 177, já no finalzinho, último parágrafo. Eu trabalho menos e ganho mais. Essa é a ideia, certo? Então, por que não você? O meu agente diz, e provou, que estou aumentando o meu cachê muito devagar. Há pouco tempo, falei num evento com o Dr. Phil para 5.000 pessoas e depois descobri que muitos dos outros palestrantes estavam ganhando 2 ou 3 vezes mais do que eu. No entanto, a repercussão que a minha palestra teve nesse evento enorme foi excepcional. Meu agente disse que é hora de dobrar o meu cachê. De novo. Com isso, eu estaria cobrando 20 vezes mais em 5 anos. Nesse caso, nesse exemplo particular, subentendendo-se, claro que o que ele falou seja verdade, porque aqui não tem comprovação do que isso de fato realmente aconteceu, ele não fala datas específicas, não mostra comprovantes de recebimento do que cobrava, do que cobrou. Gente, só provando para poder acreditar. Não é só porque está escrito no livro que a gente vai acreditar assim, engolir, sem mais nem menos. Vamos com calma. Então, supondo-se que o que ele falou aqui seja verdade, só pelo fato dele ter tido respaldo de que o valor do serviço que ele estava prestando gerava para quem o contratava um valor maior do que ele estava cobrando, aí sim ele tem uma barganha de cobrar mais. Mas convenhamos, não é todo mundo que tem essa capacidade ou tem essa viabilidade, que, como eu falei e reitero, demanda e depende de uma série de fatores. Continuando, no subcapítulo, na página 178. O mercado não paga o que você vale, mas o que tem que pagar, e o que você está disposto a aceitar. Até que enfim falou alguma coisa decente, né? Não estou falando tudo isso para me vangloriar, mas para orientá-lo. Seja você um funcionário ou um empresário, a moral da história é que você só consegue alguma coisa quando vai atrás. Muitas vezes ilustrei essa questão com a história do meu tintureiro. Ele aumenta seus preços em 5% a cada 6 meses. Então, um belo dia você entra na loja e o paletó custa R$ 1,50. Aqui está $1,50, tá? Estou lendo do jeito que está escrito aqui no livro. Para lavar a seco, agora custa R$ 1,57. Sabe o que acontece? Ninguém sai da loja louco da vida e leva a roupa para outro lugar. Por que não? Porque o meu tintureiro trabalha muito bem e um aumento de 7 centavos não parece grande coisa. Então, 6 meses depois, o aumento para lavar a seco, o mesmo paletó, sobe para R$ 1,65, mas ninguém muda de tintureiro. E a cada ano a renda do meu tintureiro aumenta em mais de 70%, contando os juros e os novos fregueses. Com isso, ele já é várias vezes milionário. É óbvio que um exemplo desse não faz ninguém uma pessoa milionária, né? Para ser milionário você precisa escalonar o seu trabalho, seu serviço ou seu produto. Se você trabalha apenas com aumentos de 5% a cada semestre, isso não faz ninguém milionário, a não ser que a pessoa viva por mais de 500 anos e junte a metade do valor que arrecadou e sempre trabalhe com valores praticados acima da inflação de cada ano. Do contrário, isso aqui não tem cabimento, né, gente? Que tipo de marca é você? Ele pergunta.
O que você precisa entender é que nada determina o seu valor no mercado, mais do que a maneira de você se posicionar, para que os outros o vejam de determinada maneira. Digamos, como um recurso valioso que merece ser bem remunerado. Você tem que se apresentar de determinada maneira. Atualmente, o nome que se dá a isso é gestão de marca. Mas seja qual for o nome que lhe dê, gestão de marca, apresentação ou autopromoção, o fato é que isso não acontece do nada, você tem que fazer acontecer. Então, qual é a sua marca no trabalho? A lista de perguntas a seguir vai ajudá-lo a descobrir que tipo de marca você está projetando para o patrão. De nada adianta eu deixar de responder a estas perguntas honestamente. Se você trapacear, estará apenas se enganando e não diga, não sei a resposta. Em vez disso, pergunte, se eu soubesse a resposta, qual seria? Nesse parágrafo a gente vê que ele tenta se vender como um funcionário de valor para alguém que está empregado. Mas é óbvio que qualquer funcionário, na atual conjuntura de trabalho das empresas e do mundo corporativo hoje, não apenas no Brasil como no mundo, qualquer pessoa que faça bem feito seu trabalho não fez mais do que obrigação para quem o está empregando. E se você fizer mais do que está sendo pago, que eu não recomendo isso para ninguém, se você fizer mais do que está sendo pago para trabalhar numa empresa ou para ter o seu reconhecimento como funcionário reconhecido pelos seus patrões, para a visibilidade dessas pessoas não vai ser mais nada do que um valor agregado ao salário que eles já lhe pagam. Ou seja, não vai ser barganha para aumento salarial nenhum. Tá? E essa vantagem de um serviço prestado além do que você está sendo pago vai ser lucro para os patrões. Ponto final. Não vai ser barganha para aumento de salário ou nem para uma fidelização na empresa. Até porque se amanhã aparecer na empresa ou o seu patrão tiver conhecimento de alguma pessoa que se predisponha a fazer o que você faz recebendo menos do que estão lhe pagando, com certeza você vai ser posto para fora e essa outra pessoa contratada. Essa é a realidade. Então, vamos lá. Sobre as perguntas que ele disse que nós devemos fazer a nós mesmos é: como funcionário você se sobressai ou desaparece no meio dos outros? Se você saísse da empresa, faria alguma diferença? Acabei de falar, né, gente? Você chega no trabalho na hora certa, cedo demais ou tarde demais? Você tem um plano de carreira escrito que define como você agrega valor à empresa ou você improvisa? Você tem algum tipo de relação com a pessoa que decide se você merece ou não um aumento? Você sabe alguma coisa sobre a família dessa pessoa? Ela sabe alguma coisa sobre a sua? Vocês estão conseguindo perceber isso apenas por essas perguntas que ele está fazendo aqui? Que ele está tentando induzir que a pessoa se sacrifique, se devote e seja tão devotado à essência, à cultura da empresa, a ponto de perder a própria identidade? Vocês estão percebendo isso? Vocês estão percebendo que ele está induzindo as pessoas a saírem do campo profissional e adentrarem na vida pessoal das pessoas com quem trabalha para ter algum tipo de barganha pessoal com as pessoas que convivem dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente corporativo? Cuidado, viu, gente? Isso é muito perigoso. Trabalhos, uma coisa, amigos, família, relações pessoais e principalmente afetivas de outro. Misturar essas duas coisas sempre dá problema. Então, aquele velho adágio que fala que o prato que se come o pão não se come a carne é muito verídico e com raras exceções é que dá certo. Raríssimas. A grande maioria dos casos sempre termina em situações de muito prejuízo para quem se envolve. Continuando aqui a leitura. Ele ainda pergunta: você se interessa pela empresa em que trabalha ou é só um emprego? A grande recomendação é que seja apenas um emprego e que você trabalhe para montar o seu negócio e ter a sua autonomia de vida e não ser subalterno nem dependente de ninguém. Então, se você está numa empresa, principalmente privada, em que você pode ser colocado para fora a qualquer momento, você não tem garantia de estabilidade no trabalho, consequentemente você tem uma eterna preocupação de ter uma segunda, terceira ou uma fonte de renda que no mínimo você seja um dos sócios, um dos gerentes e que nessa sociedade você tem um papel importante para a condução desse negócio. Do contrário, é preocupação constante. Mas gerir um negócio, abrir uma empresa, ser sócio também é muito estresse. Mas não
o estresse de você ser posto para fora de uma hora para outra. Pode ter todos os perrengues do mundo, pode ter todos os estresses, todos os aborrecimentos, o que for. Mas a certeza de que você tem de poder trabalhar todos os dias e, consequentemente, ter um meio de obter uma renda para a sua sobrevivência e para uma vida digna, isso não tem preço. Então vamos lá. Você investe algum tempo, dinheiro ou esforço na aquisição de novas capacidades para que possa agregar mais valor à sua empresa? Nem faça isso se você tiver. Se você tiver capital, nem vá pensando em investir mais em você mesmo para dar mais lucro à sua empresa. Isso que tem que fazer é a empresa. Quem tem que investir no funcionário para ele ter uma maior qualificação, ter maiores habilidades, para gerar mais lucro para a empresa, é a própria empresa. Se você tiver capacidade e tempo e saúde, tanto física quanto mental, para se ater a alguma outra atividade que lhe venha a lhe capacitar mais como profissional, você deve se capacitar em alguma coisa que lhe permita ter um trabalho além do que você presta dentro dessa empresa. Gente, se toca, viu? Cuidado para não ser uma marionete ou um espantalho ou um saco de pancada o tempo inteiro, altamente qualificado. Se toca. A penúltima pergunta. Você tem alguma visão do que pretende conquistar nesse emprego dentro de 3 ou 5 anos? Qualquer pessoa sensata pensaria o quê? Um pé de meia para que eu possa sair dessa empresa e montar a minha. Uma vantagem considerável, no mínimo, para aumentar de cargo e ter um posto mais relevante e com um salário maior, se houver dentro dessa empresa, dentro dessa corporação, um quadro de evolução de cargos. Tem um nome específico para isso, mas é um quadro de carreiras que chamam, um planejamento de carreira, que a pessoa possa, de forma objetiva, atingir aquelas metas e, de fato, crescer, sem depender de favor, sem depender de boas impressões ou de benevolências, piedade ou comiseração de ninguém. É bom que esse quadro de evolução de carreira seja bem objetivo, que são poucas as empresas que têm. Cuidado também com as falsas promessas meramente verbais de promoção ou de aumento de salário. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou identificar, obviamente, para questão de ética, que está fazendo um curso na Universidade Federal daqui da Paraíba comigo, e essa pessoa acha que quando terminar o curso já vai receber um aumento de mais do que o triplo do que recebe e uma posição maior em relação ao cargo que ocupa dentro daquela empresa. Quando eu perguntei para essa pessoa se ela tem certeza disso, ela falou que absolutamente que tem sim, pelo fato de que já trabalha muitos anos naquela empresa e que conhece muitos segredos e detalhes do dono que não a permitiriam que ela saísse de lá. E eu perguntei para ela se esse acordo estava por escrito ou era verbal. E a pessoa falou que era verbal. Então, assim, cuidado, tá? Eu não falei nada para não quebrar as expectativas, nem tampouco vai que isso acontece, pelo menos por algum período. Mas é óbvio que há uma probabilidade de 99% disso não dá em nada. Até porque o que ela faz na empresa, qualquer outra pessoa faria, inclusive várias outras pessoas da nossa turma, que inclusive eu, que possivelmente iremos nos formar todos juntos. Porque cada um tem, eu estou falando isso porque cada um tem a sua história de vida, tem suas possibilidades, suas dificuldades e sua hora. Então, não é necessariamente que todo mundo que estuda numa turma que vai terminar do mesmo jeito. A gente dá o nosso melhor e faz o que pode, vai até onde consegue. Última pergunta. Ele pergunta aqui, ó. O seu empregador sabe que você tem essa visão? Nem se o empregador fosse telepata ou vidente, iria saber a visão. E triste é um funcionário que entrega a visão de futuro profissional que tem para o seu próprio patrão. Porque, obviamente, além de tê-lo subalterno pelas condições de trabalho, ter o seu funcionário subalterno também pelas condições de sua perspectiva de futuro é outro tiro no pé. Portanto, mesmo que você tenha uma visão de futuro, que seu patrão saiba mais ou menos a noção que você tenha, procure ter um passo à frente do que todo mundo imagina que você vai. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar a leitura e a análise desse conteúdo até aqui. Observe que teve muita coisa para a gente discutir, para a gente conversar. Vamos debater isso no próximo leitura acompanhada. E você já sabe, se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você de alguma maneira, se ele ajudou a refletir mais sobre todas as informações que nós debatemos aqui, por favor, compartilhe, dê seu like, deixe seu comentário.
se inscreva no meu canal e ative o sininho. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Um forte abraço.